São 7 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada. Ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Andressa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos que tomarem um tempinho para me assistir. Você provavelmente já usou alguma coisa criada por uma inteligência artificial e, se você ainda não usou, com certeza vai usar. Seja uma foto, um desenho, um texto para fazer um post nas suas redes sociais, ou talvez até alguma coisa maior, como um quadro, uma logo para o seu negócio, ou quem sabe parte de um artigo científico. Hoje, inteligências artificiais criando obras literárias, artísticas e científicas é algo cada vez mais comum. E uma das principais perguntas que isso traz é: quem é o autor dessas obras? A quem pertencem os direitos sobre elas? E é exatamente isso que a gente vai tentar responder aqui hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, que é super importante, super interessante, eu já vou pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, se puderem, compartilharem esse vídeo para que o nosso canal possa começar a crescer. Bora lá? O ano era 1956 e os cientistas americanos Allen Neal, Cliff Shaw e Herbert Simon apresentavam ao mundo o primeiro projeto de inteligência artificial, o programa chamado de Logic Theories, que foi criado para imitar as habilidades de resolução de problemas de nós, seres humanos. A partir disso, a história da computação seria mudada para sempre, porque os computadores que até então só serviam para executar os comandos que eram passados para eles, puderam também passar a armazenar esses comandos em si. Em outras palavras, os computadores passaram a se lembrar daquilo que eles faziam. E eu nem preciso dizer que, de 1956 para cá, a inteligência artificial evoluiu e evoluiu muito. Hoje, as IAs fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes nas mais diversas ferramentas que a gente usa por aí, como em tecnologias de reconhecimento facial, assistentes de voz, chatbots, algoritmos e redes sociais, tecnologias de automação, entre tantas outras. Então, gente, a capacidade de máquinas pensarem e de aprenderem deixou de ser só uma preocupação da Sarah Connor e se tornou uma realidade que domina de fato o nosso mundo. Mas também vamos combinar que nem poderia ser diferente. Primeiro, porque a tecnologia informática evolui numa velocidade assustadora, né? E segundo, que a capacidade que uma máquina tem de resolver desde as tarefas mais simples até as mais complexas acaba sendo muito maior que a capacidade de qualquer ser humano. O que talvez nem a Sarah Connor e nem os produtores de Exterminador do Futuro imaginaram lá atrás é que, além de dominar o mundo, a IA passaria a competir com escritores e artistas na criação de obras de arte, obras de literatura e obras científicas. Você pode não saber disso, mas existem IAs hoje que são plenamente capazes de criar poemas com base em outras poesias já escritas e até de pintar quadros originais com base em técnicas de pintura e em outros quadros de artistas vivos ou mortos. Quer um exemplo? Em 2016, uma inteligência artificial da Microsoft pintou um novo quadro de Rembrandt, totalmente original. O detalhe é que o Rembrandt, a pessoa do Rembrandt, morreu em 1669, muitos, mas muitos anos antes do primeiro computador ter sido sequer imaginado. E como que esse quadro foi criado? Bom, a inteligência artificial responsável pela pintura estudou 346 quadros do artista e identificou nesses quadros um padrão de traço nas artes. E foi a partir desse padrão que a IA foi capaz de gerar um quadro chamado de Next Rembrandt, ou em português, o próximo Rembrandt. Ainda em 2016, um outro programa japonês conseguiu colocar um conto escrito por uma IA em um concurso de literatura lá no Japão. O conto tem o título mais óbvio do mundo, O Dia em que o Computador Escreveu um Conto. Mas, independente da qualidade duvidosa desse título aí, o fato é que essa obra literária foi considerada boa o suficiente para participar de um concurso. Eu vou deixar um trechinho dela aqui para vocês poderem ler. A
partir daí, a criação de obras por IAs não parou mais. Em 2018, foi feito o primeiro leilão de um quadro gerado por inteligência artificial, com o título de Retrato de Edmond Bellamy. E não foi um leilão qualquer não, tá? Ele foi feito pela Christie's, que é famosa por vender quadros e pintores como Picasso e Monet por valores recordes. E esse quadro, feito por uma IA, foi vendido por nada mais, nada menos do que 1,6 milhão de reais em Nova York. É quase inacreditável, né? Bom, em dezembro de 2022, uma plataforma de streaming lá dos Emirados Árabes, a Anghami, ou como quer que você pronuncie isso, e inclusive, quem souber a pronúncia certa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou querer, por favor. Enfim, no final do ano passado, a Anghami anunciou os resultados de um programa piloto que eles criaram para gerar músicas novas por meio de IA. E qual foi esse resultado? 170 mil músicas novas de diversos gêneros compostas a partir de samples criados por humanos. Tá bom que é mais, né? E agora, em 2023, uma inteligência artificial criou uma música nova do Drake em parceria com The Weeknd, chamada Heart on My Sleeve, que viralizou por aí. Pelo menos até ter sido retirada dos serviços de streaming, porque nem o Drake e nem o The Weeknd tinham autorizado isso. Mas isso não significa que a gente não possa escutar um pedacinho dela. E aí, gostaram? Eu, pelo menos, achei a música boa. Enfim, agora em 2023, o Museu da Holanda, cujo nome eu não vou nem tentar pronunciar, porque com certeza eu vou falar errado, substituiu temporariamente o famoso quadro Garota com Brinco de Pérola, feito pelo pintor holandês Johannes Vermeer, por uma releitura feita totalmente por inteligência artificial. E, para fechar as notícias sobre esse assunto, recentemente o Paul McCartney informou que vai usar uma IA para compor uma música nova dos Beatles, inclusive extraindo os vocais do John Lennon de uma demo antiga. Se o Paul McCartney ver esse vídeo, assim, é claro que ele não vai existir, né? É óbvio. Mas se ele visse, eu queria que ele soubesse que estamos todos ansiosos pelo resultado. Então, Paul, não nos decepcione, por favor. É isso. Mas, voltando aqui pro tema, a gente não precisa ir longe para encontrar obras feitas por inteligência artificial. E essas obras sequer precisam envolver artistas famosos. Hoje em dia, qualquer pessoa pode usar IAs para criar as suas próprias obras, como fotos, desenhos, textos e até músicas. Eu mesma tenho que admitir que já usei IAs para me ajudar a pensar em conteúdos para as minhas redes sociais. Até porque, gente, não é fácil ficar arrumando, né, todo dia assunto para falar. E se tem uma ferramenta para ajudar a gente com isso, por que não usar? É claro que esses conteúdos precisam de uma revisão, mas é inegável que eles ajudam muito na correria do dia a dia. Enfim, com toda essa inserção da inteligência artificial no mundo das artes e da literatura, surge uma pergunta muito importante. Quem é o autor dessas obras? A quem pertencem os direitos autorais sobre elas? E, gente, essa pergunta não é feita à toa. A resposta para ela traz implicações muito importantes, porque o autor de uma obra protegida por direitos autorais tem sobre essa obra uma série de direitos, tanto de cunho patrimonial, ou seja, direitos de explorar economicamente essa obra, como direitos de cunho moral, como o direito de ser citado como o autor da obra toda santa vez que ela for usada por outras pessoas. A gente falou um pouco mais sobre isso, sobre esses direitos, no vídeo da semana passada sobre o plágio da Dua Lipa, que eu expliquei o que são direitos autorais. Eu até vou deixar o vídeo indicado aqui na descrição para quem quiser ir lá assistir depois. Mas, voltando para o vídeo de hoje, a resposta para a pergunta sobre a autoria dessas obras criadas por IA não tem implicações só para os autores das obras não, tá? Mas também para quem vai usar essa obra. Explico. Assim como o autor de uma obra tem uma série de direitos sobre ela, as demais pessoas que querem usar essa obra têm uma série de deveres em relação a ela e ao autor, ou ao titular dos direitos autorais de cunho patrimonial, como o dever de indicar ao autor para não caracterizar o plágio, de não modificar a obra sem autorização, para não acontecer o que aconteceu lá com o Carlinhos Maia, quando ele achou que podia rabiscar um quadro simplesmente porque ele queria e sem autorização da artista que pintou esse quadro. O direito de não publicar, editar ou transmitir a obra sem autorização, entre outros deveres que estão previstos na Lei de Direitos Autorais. Então, entender se essas obras geradas por inteligência artificial
tem um autor e quem é esse autor acaba sendo uma pergunta super importante mesmo. E para responder a ela, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o óbvio, olhar para a Lei de Direitos Autorais e ver o que ela diz sobre quem pode ser autor de uma obra protegida por esses direitos. Segundo a lei, para que alguém possa ser autor, essa pessoa precisa necessariamente ser uma pessoa física, ou seja, um ser humano. Isso porque, também segundo a lei, a obra protegida por direitos autorais é uma criação do espírito humano. Poético, né? Eu, pelo menos, acho. Portanto, segundo a legislação que nós temos hoje aqui no Brasil, uma inteligência artificial não pode ser autora de uma obra protegida por direitos autorais. E, a partir do momento em que nós não temos um autor para essa obra, nós também não temos os direitos que seriam ligados a esse autor, nem de cunho patrimonial e nem de cunho moral. Aliás, muito menos de cunho moral. E, não havendo direitos sobre elas, a gente pode afirmar com certeza que essas obras estão naquilo que a gente chama de domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode usar a obra de maneira que quiser, sem a necessidade de qualquer autorização e, óbvio, sem a necessidade de citação da autoria. E aí você pergunta, se eu fiz um texto pelo ChatGPT ou uma imagem pelo Leonardo ou pelo Midjourney, outra pessoa pode fazer um texto ou uma imagem igual e usar por aí? A resposta é sim, porque no final nem esse texto e nem essa imagem foram gerados por você. No máximo, você colocou a ideia que você queria que fosse transcrita nessa obra e a inteligência artificial fez todo o resto. Mas ideias abstratas não são protegidas por direitos autorais. Inclusive, é uma das coisas que a lei diz expressamente que não é protegida. Por outro lado, você também vai poder explorar economicamente essa obra que foi criada pela inteligência artificial, sem ter que pedir autorização para ninguém e na certeza de que você não vai estar violando nenhum direito autoral. Ou seja, é uma situação que cria uma faca de dois gumes por conta da inexistência de uma autoria. Mas isso não significa que a legislação que nós temos hoje sobre direitos autorais não pode mudar para abranger também obras criadas por inteligências artificiais. Até porque a atual lei brasileira sobre esses direitos é de 1998, uma época em que a tecnologia de IA que nós temos hoje não era sequer imaginada. Quem dirá o fato de que essa tecnologia poderia vir a criar obras de arte e de literatura? Bom, talvez essa realidade até fosse imaginada por cientistas, mas com certeza não era sequer cogitada pelo legislador brasileiro. E aqui é importante a gente lembrar que o direito tem um papel de se adaptar à realidade, e o surgimento e o aprimoramento de tecnologias, uma hora ou outra, acabam levando à criação e à modificação de leis para atender essa realidade. Prova disso é que fora do Brasil, nós já temos uma certa flexibilidade em relação à autoria de obras criadas por IA. Como no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que em março de 2023, há pouquíssimos meses atrás, foi anunciado pelo Departamento de Copyright que obras criadas com a ajuda de IAs podem ser protegidas desde que elas tenham o trabalho humano envolvido na sua criação. E isso, mesmo nos Estados Unidos, mostra uma evolução legal meio que inesperada, porque até agora a lei e os tribunais americanos eram muito claros de que só obras feitas por seres humanos poderiam ser protegidas por copyright. Inclusive, teve um caso que acabou ficando super famoso no mundo todo, pelo menos no mundo da propriedade intelectual, que foi muito importante para definir que, de fato, só pessoas, só seres humanos podem ser autoras de obras. É o caso que ficou conhecido como selfie do macaco. Pois bem, em 2011, um fotógrafo chamado David Slater resolveu fazer uma espécie de experimento e deixou câmeras fotográficas no meio de um bando de macacos lá na Indonésia. E um dos macacos, que por sinal se chamava Naruto, acabou pegando uma câmera e acidentalmente tirou uma selfie. Acidentalmente mesmo, gente, porque a câmera tinha várias outras fotos que o Naruto tirou que ficaram meio que inutilizáveis. Mas essa imagem específica ficou ótima, até porque, vamos combinar que o modelo era bem fotogênico, né? Como vocês podem ver. E por conta disso, essa imagem acabou viralizando por aí, até que o caso foi parar nos tribunais. Por quê? Porque a foto foi publicada na Wikimedia e o fotógrafo, David Slater, não curtiu isso nem um pouco. Segundo ele seria o autor da foto e a Wikimedia não havia pedido autorização para publicar a obra por aí.
Por conta disso, o David Slater entrou com uma ação judicial contra a Wikimedia, alegando a violação dos direitos autorais dele. E, como se não bastasse, mais tarde os ativistas da PETA, a organização Pessoas pelo Tratamento Ético de Animais, entrou com uma ação contra o fotógrafo, afirmando que os direitos autorais sobre a foto eram do Naruto, do macaquinho, porque afinal de contas foi ele quem tirou a foto, que apertou o botão da câmera. Bom, depois de anos na justiça, em 2018, o tribunal americano responsável pelo julgamento da causa entendeu que nem o fotógrafo, nem o macaco eram os autores da obra. O fotógrafo, porque ele não tinha apertado o botão da câmera, ele simplesmente deixou perto dos macacos para ver o que acontecia. A selfie foi um mero acidente, e o macaco não era o autor, porque ele não é um ser humano. Portanto, o fato do gabinete de copyright norte-americano estar disposto a alterar o seu entendimento sobre a questão da autoria de obras criadas por não humanos, como é o caso de inteligências artificiais, é um passo que a gente pode dizer que é, no mínimo, significativo. Mas eu já vou deixar bem claro, como eu disse antes, para que uma obra gerada por IA possa ser protegida por direitos autorais nos Estados Unidos, tem que ter, de alguma forma, intervenção humana. Assim como no Brasil, eles ainda não chegaram ao ponto de que uma IA que gere uma obra 100% sozinha possa ser considerada autora. Se nós vamos chegar lá algum dia, e principalmente se nós vamos ter embasamento para que uma inteligência artificial possa ser equiparada a um ser humano no que diz respeito à criação de obras artísticas, literárias e científicas, só o tempo e a evolução da tecnologia vão poder dizer. O fato é que, por enquanto, se não há um ser humano envolvido na criação dessas obras de forma ativa, essas obras ainda não são protegidas por direitos autorais. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já criaram alguma obra usando inteligência artificial? Nem que seja só um texto? Já comercializaram alguma dessas obras? Acham justo que as inteligências artificiais ainda não sejam consideradas autoras? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também não esqueçam de deixar o like ou o dislike, caso vocês não tenham gostado do vídeo, de se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e, principalmente, de compartilharem o conteúdo desse vídeo com outras pessoas. Nos vemos semana que vem. Tchau!